Muito bom dia. Hoje vamos falar-vos na forma de servir o gin. O gin, uma aguardente aromatizada principalmente com baga de zimbro, é normalmente servida com água tónica. No entanto, pode também ser servida simples, sempre que se trate de gins reserve, gins ligeiramente estagiados em casca. E nesse caso, o gin é servido puro no cálice para aguardentes diversas. No entanto, a forma mais vulgar de servir o rum é, de facto, com gin e água tónica. E para isso, durante anos, foi utilizado o tumbler médio, forma clássica de servir o gin. Ainda hoje se faz assim em alguns países. No entanto, esta nova moda de utilização do gin fez com que se começasse a servir o gin em balões de pé alto, balões com cerca de 70 centilitros. Durante alguns anos, enquanto foi moda o gin, ele era então servido neste copo. E passou a ser uma forma diferente de serviço de gin. Atualmente, as marcas que produzem o gin estão novamente a voltar à forma clássica, deixando não o tumbler médio, mas fornecendo as próprias marcas este tipo de copos, tumblers grandes, onde se prevê que daqui para a frente o gin seja servido. No entanto, vamos fazer aqui a forma mais que neste momento ainda está em voga, que é utilizar então o balão. Sempre que queremos servir uma bebida, e o gin também, a primeira coisa a fazer é a mise en place. Portanto, temos que ter em cima da bancada todos os elementos que são necessários para a preparação da bebida. Neste caso, precisamos do copo, da água tónica, do gelo, das pinças, do strainer, da colher, e são estes então os elementos necessários. Posto isto, depois da mise en place pronta, passamos à preparação da decoração da bebida. E neste caso, vamos servir um gin que tem como perfect serve a casca de laranja como decoração. Então, o que vamos fazer? Vamos tirar uma zeste de laranja, que pode ser tirada com um zester ou então com uma faca, de forma a que fique uma pele fina, e de seguida fazemos o gelar do copo, colocando bastante gelo no copo. Com a colher vamos gelar. Depois escorremos a água resultante do descongelar do gelo. Servimos então o gin, mostrando o rótulo, virando o rótulo para cima. As captações dependem de bar para bar. Normalmente variam entre 4 e 5 centilitros. Aqui no nosso caso vamos servir 4. Depois do serviço do gin, vamos então colocar a decoração. Neste caso, a zeste de laranja, vamos torcer para libertar algum aroma da casca e ao mesmo tempo os óleos. Vamos colocar duas bases, uma para a garrafa, uma para o copo. Já à frente do cliente, colocamos o copo em cima da base, com algum cuidado para não rebentar a bolha, e com o auxílio da colher servimos um pouco de água tónica, deixamos a garrafa ao lado e vamos rodar ligeiramente para envolver o gin com a água tónica. É importante não colocar a água tónica toda, porque é o cliente que vai decidir como é que vai beber. Portanto, não é o bartender que decide a quantidade de água tónica a colocar, mas sim o cliente. Se o cliente pretender mais água tónica, ele então irá ele próprio adicionar. E é esta a forma de servir o gin tónico nesta forma mais recente. Bom dia, vamos agora servir um gin tónico da forma clássica. Para isso, vamos começar por fazer a mise en place, em que eu preciso da garrafa do gin, do copo, do stick, das pinças, do jigger e da água tónica e o respectivo copo. Depois da mise en place, passamos à preparação da decoração. O gin, na forma clássica, serve-se com rodela ou meia rodela de laranja, dependendo do tamanho da rodela. Neste caso, a rodela é grande, vamos utilizar meia rodela. Portanto, número 1, mise en place. Número 2, decoração. Vamos então servir o gin. Neste caso, vamos servir 4 centilitros de gin, uma vez que é a medida utilizada aqui no nosso bar. Depois da colocação do gin, vamos colocar o gelo. Depois do gelo, colocamos
a rodela de limão e o stick, colocamos as bases para a garrafa e para o copo, adicionamos um pouco de água tónica e deixamos a garrafa ao lado. Se o cliente quiser mais água tónica, o cliente próprio vai adicionar. E esta é a forma de servir, classicamente, um gin com tónica. Bom dia! Vamos agora servir um gin com tónica na forma que nos parece a forma de futuro. Ou seja, utilizando, em vez do tumbler médio, em vez do balão, utilizando os tumblers grandes. Então, para isso, começamos então por fazer primeiro a mise en place, como de costume, seguido da preparação da decoração. Vamos imaginar que aqui o gin seria servido com o perfect serve de rodela de limão. Então, prepararíamos a decoração. De seguida, vamos então servir o gin, mostrando o rótulo, virando o rótulo para cima, servindo 4 centilitros de gin, que é a captação servida neste bar. Normalmente as captações variam de bar para bar, normalmente, no caso do gin, entre 4 ou 5 centilitros. Após a colocação do gin, vamos então adicionar o gelo. Depois do gelo, colocamos a decoração, que neste caso é meia rodela de limão, o stick, bases para o copo e para a garrafa, colocamos o copo, servimos um pouco de tónica e deixamos a garrafa ao lado para o cliente, se quiser, adicionar mais tónica. Bom dia! Vamos então hoje ver como se serve um gin puro. Puro quando se tratar de gin com algum tempo de estágio em casco. Então, para isso, depois da mise en place, vamos então mostrar o rótulo, virar para cima, servir 4 centilitros no nosso caso, uma vez que o gin serve 4 ou 5 centilitros, dependendo do estabelecimento, no nosso caso 4. E então, agora que já temos o gin servido, vamos então colocar uma base e colocar o copo à frente do cliente, e é assim que serve então um gin simples, e quando se trata de um gin estagiado em casco.